22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Bom dia a todos. Eu estou muito honrada de estar mediando essa mesa. 22 mais 100 da iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E quero dizer uma surpresa, que hoje alguém muito importante faz 135 anos, Tarsila Amaral. E para nós todos é um motivo de júbilo por tudo que ela representa para as artes no Brasil e para a semana também. Então, eu vou começar apresentando os nossos queridos comentaristas, que a ideia é fazer uma reflexão particular, 15 minutos para cada um, depois começamos uma conversa mais informal, né? Apresentar primeiro Joaquim Martinho, escritor angolano, professor auxiliar do Departamento de Letras Modernas na Escola Superior Pedagógica do Pengo, pesquisador da Fundação Carlos Gulbenkian, doutorando no Programa de Literatura na Universidade de Évora, em Portugal, e mestre pela Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo, professor Joaquim. Obrigado, eu que agradeço. Querida Vera Duarte, jurista e escritora de Cabo Verde, estudou Direito na Universidade Clássica de Lisboa, de volta a Cabo Verde, foi juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça e conselheira do Presidente da República. Em 1995, recebeu o Prêmio Norte e Sul do Conselho da Europa, em reconhecimento à sua luta na defesa dos direitos humanos. Bem-vinda, Vera, que integrou também a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e a Comissão Internacional de Juristas. Estreou na literatura em 1993, com o livro de poemas Amanhã, a Madrugada. Seu primeiro romance, A Candidata, que foi em 2003, recebeu o Prêmio Sonangol de Literatura. Muito bem-vinda, Vera. E gostaria de introduzir agora Nathaniel Nomani, professor de literatura comparada em metodologias de investigação na Faculdade de Letras e Ciências da Universidade Eduardo Mondlane. Foi diretor da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da UEM, e presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa. Muito bem-vindo, professor. Estamos muito satisfeitos com a sua presença. Muitíssimo obrigado. E, por último, o embaixador diplomata João Almino, escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e autor, são muitos livros, embaixador, e muita premiação. E também, eu vou citar aqui muitos livros também sobre história, filosofia, todos referência para os estudiosos do autoritarismo. Então, muito bem-vindo também. Eu quero dizer que isso aqui vai ser uma conversa realmente informal, né? E nós temos a semana de 22, de 11 a 18 de fevereiro, né, que foi realizada no nosso Teatro de São Paulo, Teatro Municipal, organizadores de Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Minotti da Pique, Elson de Andrade, Ronaldo de Carvalho e Rubens Borba de Moraes. Bom, por que nós estamos fazendo esse grande evento 100 anos depois? Porque foi a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo, um espírito moderno, algo disruptivo, em oposição à cultura, que é uma arte conservadora predominante no país desde o século XIX. Quando a gente começa a se integrar na Semana do Modernismo de 22, a gente percebe principalmente o quê? Pelo menos eu, que não sou um expert na área, mas o que eu senti é uma inquietação que às vezes as pessoas passam a ter
sobre como uma coisa muito de marasmo, parada, perdida, atrasada. Me parece que era esse sentimento que existia nesse momento, onde essa inquietação, as pessoas que sempre sentem primeiro, que são os intelectuais, os escritores, os poetas, os pintores, eles percebem isso. Ninguém consegue dar um nome certo, eles conseguem expressar na arte. Bem, assim foi. Começaram os esforços de Anita Malfatti em 1917, vinda da Europa, e causou muito desconforto, principalmente na sua família, Krug, que tinha enviado a talentosa pintora, né, jovenzinha, um pouquinho mais de 20 anos, para fazer seus estudos na Europa. E ela chega com uma tinta que não era a tinta esperada. E aí ela não recebeu muitos aplausos, a turma assustou. E é engraçado, porque se você pensa que ela conseguiu fazer essa exposição em 1917 e a semana só foi aparecer em 22, é bom para a gente refletir como tudo tem um processo. A política tem um processo, tem um amadurecimento. Porque essa inquietação chegou aqui como um balde com a Anita e com outros, mas o processo não estava ainda maduro, né? Ele foi amadurecendo. E ele amadureceu quando Di Cavalcanti teve a ideia, e Graça Aranha fez a ligação com os futuros patrocinadores do evento. Essas pessoas que patrocinaram eram elite local. E muitas dessas pessoas, outras que eu mencionei de artistas, também faziam parte dessa elite que tinha podido viajar para a Europa, se inspirar, conhecer outros pensamentos, né? E, bom, Paulo Prado, um dos grandes baluartes patrimônios aqui de São Paulo, liderava essa frente de patrocinadores, né? E, então, no ano do centenário da independência, inaugura-se no Teatro Municipal as atividades da Semana da Arte Moderna, com uma conferência, Graça Aranha, fez. Bom, teve vaia, teve aplauso também, muito aplauso, mas a elite também sentia, mas sentia um pouco diferente dos intelectuais, ficaram um pouco assustados com o que estava com aqueles poemas, com os livros, com aquela artes plásticas, eu diria, um pouco disruptiva demasiado para o que eles estavam esperando, né? Mas eles pretenderam agitar o marasmo cultural nacional e propunham uma arte que não fosse reprodução da natureza. Só que quando você começa a quebrar paradigmas, aquilo se transforma, né? E eles queriam uma libertação estética, liberdade para criar, serem apreciados o que sentiam e que transmitiam de forma diferente. Era mais isso, né? Tem uma frase aqui do Roberto Pontual que eu acho que traduz muito bem, que eu vou ler. Como toda ponta de lança, a Semana de Arte Moderna pagava o preço do pioneirismo, era mais vontade do que concretização, mais ebulição de ideias do que aplicação de ideologia. De fato, porque foi apenas no decorrer da década de 20 que os modernistas, assimilando concretamente as inovações da arte moderna europeia, também realizaram uma obra mais consistente e mais brasileira. Então, volto a colocar, é um processo. E a gente sempre tem que entender que o processo é político, que gera tudo, que gera evolução, que gera transformação. E aqui nós estamos para discutir exatamente esse tema. Então, eu vou dar a palavra primeiro para nossa querida Vera, para que ela tenha seus 15 minutos como é que você vê tudo isso que eu estou falando, como é que bate na realidade contemporânea, qual a influência do que aconteceu. Muito bem, muito obrigada. Eu começo naturalmente por cumprir este gostoso dever de cidadania, que é agradecer o honroso convite que me foi feito para participar nestes debates sobre a Semana da Arte Moderna
São Paulo, de 1922, até porque é um acontecimento que sempre pontuou muito também a minha vida ligada à escrita. E eu vou explicar um pouco porquê na fala que eu farei a seguir. O que é que eu capto e o que é que me deixa maiores marcas sobre a realização da Semana da Arte Moderna de São Paulo é exatamente essa inquietação que a Marta acaba de referir na sua intervenção. Eu vejo muito este papel de Oswald de Andrade, e como disse, portanto, os promotores dessa semana era mais, digamos, quase que uma elite cultural. Eu vejo essa inquietação que leva o Oswald de Andrade a sair para ir viajar pela Europa e poder entrar em contacto com as ideias modernistas que estavam, sobretudo, a vingar em França. Nós não nos podemos esquecer que o Manifesto Futurista de Marinetti foi publicado a 20 de fevereiro de 1909 no jornal O Figaro, e desde aquela altura vinha, digamos, fazendo a sua influência na escrita que era produzida em outros países, e nomeadamente em Portugal, através do muito conhecido Fernando Pessoa, que foi também dos grandes modernistas portugueses. Nós vimos que Oswald de Andrade vai efetivamente a essa, ele e outros, não é? Como já referiste, a Anita Malfatti já tinha ido e outros vão, estão em contacto com todas essas correntes novas que estão a aparecer na Europa, seja o cubismo, o dadaísmo, o impressionismo, o surrealismo, e eles procuram, de alguma forma também, trazer para a escrita brasileira esse modelo que estava a começar a vingar. E então é muito interessante nós vermos que o modernismo brasileiro vai buscar, efetivamente, vai procurar ter uma linguagem própria, que já fugindo do parnasianismo que vinha imperante, digamos, na escrita, e vai ter uma linguagem própria mais brasileira. Aliás, nós vemos que o próprio Oswald de Andrade, depois de vir e depois da Semana da Arte Moderna, ele lança o Manifesto para o Brasil e depois lança em 24 e depois lança o Manifesto Antropofágico em 1928. Então, toda essa movimentação que vai ocorrer, digamos, no Brasil nesses anos, porque o Manuel Bandeira, apesar de não ter estado presencialmente na Semana da Arte Moderna, mas nós sabemos que é um poema dele, que ao lado da conferência do Graça Aranha, é um poema dele que vai abrir, digamos, a conferência, e ele já era, desde 1919, já tinha começado a publicar poemas com o vers libre, o verso livre. Ele já tinha saído, digamos, desse domínio da rima, de todas essas medidas que enclausuravam bastante a escrita naquela altura. Então nós temos essa gente, entre os quais o Oswald, o irmão Marco de Andrade, a Tarsila de Amaral, que eu fico muito contente por dizer que ela completaria 135 anos hoje, porque ela foi também uma grande influenciadora, e as pinturas dela são efetivamente, digamos, do ponto de vista visual, é do mais bonito que nós temos, que pode-se referir a essa época, não é? E ela foi mulher do Oswald de Andrade, e foi ela que ilustrou o Manifesto do Pau-Brasil, né? Portanto, uma voz de mulher, como houve outras também neste movimento, e então é todo esse movimento que vai abranger vários escritores brasileiros, como Lins do Rego, Guimarães Rosa, e sobretudo Manuel Bandeira, chegando inclusivamente, me parece, Jorge Amado e outros.
é que, e aí entra efetivamente o impacto da Semana de Arte Moderna em Cabo Verde, o que é que acontece? Os livros, as revistas e tudo que traz notícias da Semana de Arte Moderna no Brasil acaba por chegar a Cabo Verde através dos vapores que faziam a ligação entre o norte das Europas e o sul das Américas, e esses vapores faziam escala aonde? Em Mindelo, que era a ilha de São Vicente, a ilha, aliás, de onde eu sou natal. Esses vapores faziam escala e a bordo levavam essas notícias e esses livros. E são esses livros, esses autores e essas notícias que Baltasar Lopes, um dos grandes mentores do movimento Claridade, que é o movimento que vai sofrer o impacto do movimento modernista brasileiro, ele diz que chegam-nos fraternalmente às mãos por sistema de empréstimo. Ou seja, esses livros chegam a Cabo Verde, muitas vezes vão para a biblioteca municipal, e esses autores cabo-verdianos, entre os quais sobressaem Baltasar Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa, vão tomar esses livros de empréstimo, vão ler essas obras, vão ler os poemas de Manuel Bandeira, e são eles que entram em intertextualização com os autores brasileiros. A Semana da Arte Moderna brasileira influenciou muito este movimento claridoso cabo-verdiano, que tinha como manifesto fincar os pés na terra, portanto, falar das realidades cabo-verdianas, assim como o movimento falava das realidades brasileiras, também os claridosos passaram a falar essencialmente das realidades cabo-verdianas e também fugiram, digamos, aquele imperativo da forma muito estrita que vigorava antes e aderiram de forma incondicional ao verso livre, e a partir de Jorge Barbosa, sobretudo, que era um dos grandes integrantes do movimento Claridade, nós temos uma poética moderna e já fora dos estanques, digamos, do formalismo existente anteriormente. O diálogo dos escritores cabo-verdianos fez-se muito com o Manuel Bandeira, o pasargadismo do Manuel Bandeira e os versos do Vou-me embora para Pasárgada, inclusivamente deram origem a uma polémica extremamente rica em Cabo Verde sobre os defensores do pasargadismo e os defensores do antipasargadismo, porque nós tivemos poemas do Baltasar Lopes, em que ele também diz que vai para Pasárgada, porque lá é irmão em Cristo, e depois a geração que veio a seguir entendeu que esse refúgio na Pasárgada seria uma fuga ao realismo cabo-verdiano e contestaram efetivamente, portanto, a ida para Pasárgada. Nós temos poetas de grande renome, como Ovídio Martins, que diz: berrarei, gritarei, berrarei, matarei, não vou para Pasárgada. Portanto, todos esses movimentos, seja do pasargadismo, seja do antipasargadismo, acabaram por enriquecer grandemente a literatura cabo-verdiana. Mas eu dizia, e gostaria muito de deixar a minha fala sobre isso, que houve uma intertextualização muito grande, sobretudo com os versos de Manuel Bandeira, que inspiraram muito os nossos poetas, todos eles, e o Jorge Barbosa à cabeça com o seu Você Brasil, em que ele diz que Você Brasil é meu irmão. Nós, os que viemos depois dos claridosos,
muitas vezes continuamos, digamos, e acho que estamos alargando este diálogo com a escrita brasileira e com os autores brasileiros, e cada vez mais conseguimos ter estudiosos brasileiros a debruçarem-se sobre aquilo que nós escrevemos. Portanto, eu acredito que é ainda o impacto deste primeiro momento que se reflete sobre nós. E quando eu estou a dizer isso, eu falo por mim, porque neste momento não só tenho já alguns livros que foram publicados no Brasil, como eu tenho muitos dos meus livros são prefaciados por estudiosos e professores brasileiros, como a Simone Caputo Gomes, a Carmen Quindó, a Cristina Belinsky, a Norma Lima, portanto, que já dão inclusivamente os nossos textos, digamos, na formação escolar e universitária. Eu já estou, por exemplo, a representar a escrita contemporânea cabo-verdiana no Manual de Português, Língua e Cultura do Carlos Alberto Farrar, sendo que a literatura modernista cabo-verdiana é representada por Manuel Lopes. Ora, tudo isto faz com que o impacto desta semana acabe por ainda acontecer, e em Cabo Verde ela é muito falada e é muito conhecida. E eu não gostaria de terminar, portanto, esta minha primeira intervenção sem dar conhecimento ao grupo de duas atividades que me parecem se enquadram muito nesta perspectiva da Semana da Arte Moderna e com renovação, obviamente, e que eu gostaria de vos dar este conhecimento. Neste momento, a professora Norma Lima, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que estuda a literatura cabo-verdiana, por exemplo, ela tem umas orientandas que estão a estudar a mestiçagem, portanto, os encontros e desencontros da mestiçagem em Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado, e dá-me a honra de fazer esse estudo com uma obra, um romance meu, que se chama A Matriarca, uma história de mestiçagens. Portanto, é um estudo, um grupo de estudo que põe em contacto literatura brasileira de Jorge Amado e uma contemporânea, que sou eu, Vera Duarte. Além disso, também eu conheço uma professora do Sergipe, Andréa Cortês, que está a estudar também o impacto da Semana da Arte Moderna e os 100 anos da Semana da Arte Moderna e os 200 anos da independência do Brasil, o que eu acho que são iniciativas também que devem chegar ao conhecimento deste grupo do ciclo modernista 22 mais 100. Muito obrigada. Obrigada, Vera. Muito interessante. 200 anos da independência e as consequências todas até agora. E eu fiquei com aquela frase do Ovidio Martins: eu não vou para a Passarga. Não vou para... Ele diz mesmo assim: gritarei, berrarei, matarei, não vou para a Passarga. Eu vou. Então, daí que se cria. É o diálogo, é a reflexão, é a disputa e é o processo. Exatamente. É o processo. Muito lindo tudo isso que você falou. Joaquim Martinho. Bom dia para o Brasil, boa tarde para Moçambique. É uma honra enorme para mim fazer parte deste evento, sobretudo estar do outro lado, uma pessoa com quem tenho uma enorme relação nesta introdução, nesta vida de estudos comparados, o professor Nathaniel Gomani, que me fez o link para conhecer o Brasil e realizar o sonho da USP, né? Foi a partir do professor Gomani. O professor Gomani é um prazer ter do outro lado. Vou dirigir o meu diálogo em função do convite que recebi, que era para procurar refletir de que maneira que a Semana de Arte Brasileira terá influenciado no imaginário literário angolano. Naquilo que comumente eu costumo dizer, ou chamar de comunitarismo cultural. E o comunitarismo cultural, ou no Brasil, ou vice-versa, não é de hoje, é de longa data, e foi sempre por via do texto literário ou das imagens literárias, que tinham que ver com o percurso ou com os vetores de afirmação identitária. Ora,
Brasil começa a circular nas revistas a partir do século XIX. E Angola, no Brasil, começa a demonstrar-se de forma ativa a partir da revista do Campo Sul de Santa Catarina, para a qual regressaremos daqui com uma sociedade autenticamente livre. Angola lançava a utopia da luta de libertação, de modo a se construir a tal nação apregoada ao longo de todo esse movimento. E prova mesmo desta estética itinerante, eu costumo também ousar chamar assim, essa estética itinerante, esta ligação, esta relação fronteiriça no imaginário literário entre Brasil e Angola, tem que ver com o que Manuel Ferreira fala sobre José da Silva Maia Ferreira. Vou citar. E em José da Silva Maia Ferreira que se indicia uma certa consciência regional, condição primeira para uma consciência nacional. Quando Manuel Ferreira falava nestes termos sobre José da Silva Maia Ferreira, na verdade, estava a fazer referência à primeira obra do imaginário literário angolano, que é Espontaneidade da Minha Alma às Senhoras Africanas, 1849, 1950. A questão da data é um pouco discutível e não é essencial aqui. Manuel Ferreira, lembro, estudou no Brasil entre 1834 e 1845 e em contacto com a poesia romântica brasileira, principalmente a de Gonçalves Dias, então cria o texto ou poema A Minha Terra. Neste poema A Minha Terra, quem o lê sente exatamente esta estética itinerante a partir da Canção do Exílio, de Dias Gonçalves. Na Canção do Exílios, Dias Gonçalves diz: minha terra tem palheiras onde canta o sabiá. Manuel Ferreira diz: minha terra não tem cristais dessas fontes do sol Portugal. Ora, esses pequenos versos podem denotar a aproximação entre Brasil e Angola por via de Gonçalves Dias e José da Silva Maia Ferreira, onde avultam ou superabundam muitíssimos fatores telúricos, fatores inerentes à questão de que a Semana da Arte faz referência, porque nos propunha o novo a partir do localismo, a partir da exaltação daquilo que era exatamente o local, o nativismo, e se afastando da estética, de estética outras. Mas percebamos que este link entre Brasil e Angola, ou vice-versa, tem um diálogo mais relevante, que tem que ver com o movimento dos novos intelectuais de Angola, 1948. Este movimento, lembremos, era como que uma resposta ao pedido de Maurício Gomes de se construir a poesia angolana, de se escrever a poesia angolana. E neste diálogo, mais relevante, como chamava, entre Brasil e Angola, o movimento dos novos intelectuais de Angola, sob o lema Vamos Descobrir Angola, procuravam fazer uma espécie de naturalização do imaginário literário local, procurando exaltar o local, exaltando o homem nativo, exaltando a terra africana, novos rumos, novas propostas, de que também a Semana de Arte Brasileira fazia referência. Ora, os membros do movimento dos novos intelectuais de Angola foram catalisados exatamente por esta confraternização literária que puderam beber da moderna literatura brasileira, parafraseando Maria Aparecida Santilli, porque foi a partir disso que se começou então a criar esta estética nova na literatura brasileira, angolana. Mas há um fator também muito importante que tem que ver com a ligação entre Angola e Brasil, ou Brasil e Angola, de que as pesquisas pouco falam. Faço referência ao Grupo Sul, de que há pouco falava,
o Grupo Sul, da Revista de Santa Catarina. Este grupo também foi essencial na catalisação desta nova forma de se fazer literatura. A minha nota introdutória é mais ou menos essa perspectiva da crítica itinerante, procurando demonstrar de que maneira é que a naturalização do imaginário literário angolano está estritamente ligado à Semana de Arte Moderna. Bom, agora vou dar a palavra para o Natiel Gumani, professor de literatura comparada, Natiel. Por favor, estamos aqui para escutar. Eu quero agradecer também, primeiro, o convite que me foi formulado pelo senhor Digo Amazonas, em nome, portanto, da Secretaria de São Paulo, para participar deste evento. É uma grande honra para mim, que morei no Brasil durante 8 anos, já quando do meu doutorado. Conheci mais ou menos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, enfim. Foi muito bom. Eu me sinto metade brasileiro, metade moçambicano. Então, voltar a São Paulo, nem que seja virtualmente, é sempre um enorme prazer para mim. Também vou fazer aqui uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem mais teórica, relativamente às abordagens mais focalizadas dos meus colegas até agora, sobre este ciclo modernismo 22+100. Eu inventei aqui um título só para me orientar e talvez retomar isto mais lá para diante, que é Conexões do Modernismo Brasileiro e seu impacto na produção cultural de outros países, o caso particular de Moçambique. E começa assim. Não restam dúvidas de que a Semana da Arte Moderna de 1922, no Brasil, teve os seus impactos, e eu prefiro mesmo dizer os seus impactos, no plural, nas artes, de modo geral, e na literatura, muito em particular. Terá sido certamente a concretização, que já foi aqui referida essa concretização, do desejo coletivo de uma inovação artística por parte da sociedade brasileira, representada pelos seus artistas e escritores, que levou a esses impactos dentro e fora do Brasil, de diversas formas e em momentos também diversos. O nível elevado alcançado por esses impactos parece ter-se ficado a dever, no essencial, ao também elevado potencial do poder simbólico presente nesse desejo de inovação artística. Estou a referir-me aqui à ideia da construção de uma identidade própria brasileira, construção de uma identidade por e num país independente, e a palavra independente aqui sublinha-se. Isso tudo através das artes. Uma identidade diferente, desde logo, da identidade que até então vinha marcando as artes brasileiras, desde as suas origens remotas, as suas manifestações estéticas e temáticas que, embora fossem praticadas, estavam, como se sabe, umbilicalmente vinculadas a outras realidades do mundo. A construção de uma identidade própria brasileira, através das artes, constitui, do meu ponto de vista, o ponto central no estabelecimento das conexões do modernismo brasileiro e seus impactos na produção cultural e artística de outros países, muito em particular, como Moçambique. A literatura moçambicana de língua portuguesa, e eu faço questão de referir de língua portuguesa, porque existem outras literaturas moçambicanas, orais e escritas, que se produzem em outras línguas, não a portuguesa, as línguas banto de Moçambique, as línguas nativas, as línguas vernáculas dos povos de Moçambique. A literatura moçambicana de língua portuguesa, como dizia, aliás, como a brasileira e muitas outras, nasce e desenvolve-se no âmbito de uma situação colonial, a reboque, portanto, da dominação colonial. Por essa razão, essa literatura, logo à partida, é confrontada com o imperativo de romper com a condição periférica subjacente a essa situação colonial, que a marca, de modo a vincar a sua própria identidade. E bom,
nós poderíamos perguntar como vincar essa identidade. Não bastaria um olhar para a Semana Moderna e para o percurso da literatura brasileira? É uma perspectiva. Apesar de ambas literaturas, brasileira e moçambicana, nascerem nessa condição, como galhos da literatura portuguesa, para usar aqui palavras de Antônio Cândido, a literatura brasileira é mais antiga, situação que permite e torna possível que a moçambicana, por ser mais recente, possa procurar na brasileira o que lhe possa faltar em matéria de modelos de desenvolvimento literário autónomos. Afinal, há todo um longo processo de formação que atravessa a literatura brasileira, desde antes de 1922, que é enriquecido pelas inovações que têm o seu momento alto na Semana da Arte Moderna, consolidando-se progressivamente de lá para cá. Esse processo é marcado, curiosamente, por um signo paradoxal. Por um lado, a desdita, ou seja, a desventura, a infelicidade, o infortúnio de nascer numa situação colonial, e por outro, o látego, que significa flagelo, castigo e estímulo, que marca o seu confronto para sair dessa condição periférica. Até certo ponto, um processo similar marca o percurso da literatura, o percurso de formação da literatura moçambicana de língua portuguesa. A desdita, por um lado, que tem a ver com a falta de uma autenticidade na origem, uma vez que esta literatura nasce, como disse, como um galho da literatura portuguesa. Reflete-se nesta literatura, nessa fase, aquilo que é a literatura portuguesa. E, por outro, o látego, ou seja, a busca da identidade, da autenticidade ao longo da sua formação. Enquanto a busca da autenticidade na literatura brasileira remonta ao alvorecer da independência política, no século XIX, e toda uma experiência adquirida ao longo desse processo, que veio a refletir-se inclusive na Semana da Arte Moderna de 22, experiência responsável pela incontornável posição de referencialidade que a literatura brasileira ocupa no seio das chamadas literaturas emergentes, na literatura moçambicana, essa busca ainda reflete o desejo de afirmação e consequente ruptura com a hegemonia dos cânones europeus dominantes, situação já alcançada pela brasileira. Nós ainda aspiramos. O Brasil já tem a sua literatura, já afirmou. Bom, se nós falamos a mesma língua, por que não ouvir, ler e olhar para o Brasil e tentar seguir alguns caminhos possíveis? Esse desejo de afirmação da literatura moçambicana manifesta-se através da busca, da procura de uma postura própria, uma postura que seja diferente e muitas vezes até oposta às literaturas europeias que lhe deram origem, podendo ser traduzida por uma postura de ruptura. Ora, a Semana da Arte Moderna, no meu entender, não foi outra coisa senão um marco da ruptura do ponto de vista artístico do que vinha antes e do que passa a ser feito a partir daquela altura. Fizeram-se aqui referências, ou fez-se aqui referência a alguns exemplos. Um dos exemplos maiores para mim, de alguma forma, seria a escrita de um João Guimarães Rosa, por exemplo, que não tem nada a ver com aquilo que era a literatura antes, uma coisa autenticamente brasileira. Para não falar de outros exemplos na área, por exemplo, da pintura, foram aqui referidos os nomes do Canto Portinari, da Tarsila do Amaral, do Di Cavalcanti, quer dizer, há toda uma mudança nessa perspectiva, uma ruptura. Então, tendo a literatura brasileira ganho aceitação e projeção mundial, a postura de ruptura simbolizada na Semana da Arte Moderna acaba também por servir de exemplo para literaturas mais jovens de outros países, como é o caso da literatura moçambicana, no sentido de que, afinal, esta literatura moçambicana também pode demarcar-se dos cânones europeus dominantes e vincar uma personalidade própria, ou seja, vincar a sua própria identidade. Nada melhor do que lançar o olhar para fora, no caso, para o Brasil, para a Semana da Arte Moderna, e depois olhar para dentro e contornar a situação. Mas mais do que a maturidade de uma literatura forjada a partir de um longo processo histórico e com vasto acúmulo de experiências, a maioridade da literatura brasileira também se sustenta
no facto de funcionar para essas outras literaturas mais recentes, como a moçambicana, como um estímulo à busca e exploração de caminhos diversos, radicados numa visão de mundo diferente das visões dos centros dominantes europeus. É essa maioridade da literatura brasileira que acaba por ganhar uma notoriedade quando considerados os contextos em que elas surgem, de realidades instáveis e conturbadas por diversos fatores. Razão porque o modernismo brasileiro tem os impactos que tem, não apenas em Moçambique, no mundo de uma maneira geral. Ou seja, não apenas também nos países de língua portuguesa. Não é apenas pelo facto de terem nascido e se desenvolvido em situações coloniais que essas literaturas apresentam traços similares, seja porque os absorvem dessa sua comum condição periférica, seja também porque os projetam a partir das similaridades dos seus percursos de formação e afirmação. Elas também apresentam fenómenos análogos porque, no afã de se autonomizarem, acabam por projetar as suas próprias realidades, as realidades que as abrigam, que, não sendo iguais, apresentam, contudo, problemas e preocupações similares. Logo, as literaturas mais recentes, como a moçambicana, a literatura brasileira e os contornos que seguiu para a sua emancipação só podem servir de referência. Creio que isso sustenta, portanto, as várias conexões entre o modernismo brasileiro e os outros países, as suas literaturas, as suas artes, e os impactos que esta semana produz, não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil. Ao mesmo tempo que contribuem para vincar os traços de originalidade, conferindo-lhes um inquestionável estatuto de entidades nacionais diferentes das suas matrizes europeias, essas realidades locais também lhes fornecem os elementos que marcam as diferenças entre si, seus autores e suas obras, ao trazerem para o interior dos textos as especificidades de cada uma delas. Aí destacam-se dois fatores cruciais que juntos concorrem para configurar o paralelo interliterário que aproxima estas literaturas, permitindo que o modernismo brasileiro tenha o impacto que tem nos outros países ex-colonizados. Por um lado, a identidade de condição, pese embora, como referido, a diferença de idades entre a literatura brasileira e estas outras mais novas, mais recentes, e, por outro, a similaridade contextual que abriga as respectivas produções. O primeiro fator, a identidade de condição, favorece a ocorrência de fenómenos literários análogos, pois a moçambicana pode se apropriar dos modelos brasileiros, tomados como exemplo de desenvolvimento de modelos próprios. E isso não se restringe à área das artes. Nós poderíamos falar aqui, poderíamos citar aqui a circulação da famosa revista Cruzeiro brasileira, por aqui no tempo colonial, e nós, quando líamos essa revista, sentíamos uma grande identidade com aquilo que se passava do outro lado, o que nos despertava para pensar nós mesmos cá sobre as nossas questões. Saindo um pouco até dessa área, nomes como Garrincha, eu comecei a ouvir, era bem pequenininho, e havia aqui entre os nossos futebolistas outros Garrinchas, né, que era uma apropriação daquele Garrincha de lá, do Pelé de lá. Eu cresci ouvindo Martim da Vila, ouvindo Teixeirinha do Rio Grande do Sul, ouvindo vários outros autores, ou seja, circulava aqui também, e depois mais tarde diríamos ouvir, obviamente, também Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc. Portanto, esta circulação dos valores culturais também criou bases para estas pontes e para que o modernismo brasileiro, não só naquela altura, mas ainda hoje, continua a ter impactos nestes outros países mais recentes, cujas literaturas e artes também são mais recentes. Bom, mas há aqui, agora vou sair do papel, mas há aqui um impacto muito especial, que talvez a própria semana e os seus realizadores não imaginassem que pudesse acontecer. O Brasil fica independente em 1822 e realiza a semana em 1922. Nesse período, 1922, o cabeça da revolução em Moçambique, que conduziu à independência, acabava de fazer 2 anos de idade, acabara de nascer, ou seja, nós ainda estávamos longe de ter a nossa independência. Ora, o que é que acontece? É que o impacto da literatura da Semana da Arte Moderna no Brasil, em Moçambique, vai ter também uma característica política. Quer dizer,
Moçambique e não só, alguns outros países de língua portuguesa aqui em África pensaram assim. O Brasil está a mostrar que tem a sua literatura, que é uma literatura brasileira, com características próprias, que absorve as suas representações a partir da sua própria realidade, do seu próprio povo, das suas próprias relações, das suas próprias linguagens. Eles conseguem ter, os brasileiros conseguem ter esta literatura autónoma brasileira, uma literatura independente, porque eles são um país independente e nós ainda somos colónias. Ora, daqui despertou também a consciência política. Se nós moçambicanos queremos ter uma literatura moçambicana independente como a brasileira, então teremos que ter primeiro o nosso país independente. E aí houve um impacto da Semana da Arte Moderna e do modernismo brasileiro na causa política. Vários dos autores moçambicanos, entre poetas e prosadores, que depois se juntam à luta de libertação nacional, foram inspirados à procura desta autonomia do seu país a partir da autonomia da literatura brasileira. Eu acho este aspecto bastante interessante e muito importante, que talvez não se conheça, não se tenha uma ideia disso no Brasil, mas nós aqui sempre repetimos isso. A grande contribuição das artes foi citada aqui a revista Sul. Orlando Mendes, que escreveu o primeiro romance em língua portuguesa em Moçambique, ele escrevia e publicava exatamente nessa revista Sul, creio que nos anos 50. Né? Por quê? Porque ele não podia publicar aqui neste país, ainda colónia, porque os textos dele feriam a ideologia salazarista. Não podia publicar em Portugal. Então, ele vai publicar onde? Vai publicar exatamente no Brasil. Então, o Brasil pode publicar porque ele é independente. Então, nós também precisamos de ser independentes para publicar. Eu acho que, pronto, este aqui é o ponto essencial, né, que nos traz a nós, moçambicanos, a nossa relação com a Semana da Arte Moderna, com o modernismo brasileiro, e inclusive com a cada vez mais crescente relação de cooperação a nível de formação dos nossos estudantes universitários no Brasil. E ficamos felizes porque temos muitos brasileiros por cá. Portanto, estas conexões, né, que aparentemente começam e são instaladas pela Semana da Arte Moderna, tendo a língua portuguesa como ponte, hoje estão muito acima daquilo que a gente podia ter imaginado que a arte poderia fazer. Por agora eu paro por aqui. Muito obrigado pela atenção. Que brilho, professor, que aula. Olha, fiquei encantada. E sabe que durante a sua fala, principalmente quando entrou, um pouco antes de entrar na parte política, me veio uma inquietação. Me veio uma inquietação muito forte. Está na hora do Brasil ter uma semana nova de 22, mas diferente, política, porque o Brasil nunca assumiu, de fato, a sua africanidade. Então, está na hora de ter um movimento do Brasil se ver como um país de cultura negra. E isto, eu acho que este começo de século, e principalmente a cidade de São Paulo, pode ser vanguarda, um farol de combate ao racismo estrutural e de apropriação da cultura negra como parte da nossa brasilidade. Porque eu sou branca, de olho azul. Que comida que eu gosto de comer? O que eu gosto de dançar? O que eu gosto de dançar e de ouvir? Gente, eu sou de ascendência italiana, o outro é de alemão, o outro é de japonês, o Brasil é a maior colônia de libanês também. Nós somos um país de diversidade, mas nós somos 56% de negros no Brasil, sem oportunidade. E se não tivermos a consciência de assumir essa cultura africana como nossa brasileira, esse país não vai crescer. Então, eu agradeço enormemente a sua aula, porque vem de encontro ao meu coração, ao que eu sinto, que é o nosso grande desafio agora, nesse século XXI. Muito obrigada. Eu que agradeço. Passo agora a palavra ao nosso diplomata, membro da nossa Academia Brasileira de Letras, para sua fala. Obrigado, Marta. Agradeço, primeiro, à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria Municipal de Cultura, pelo convite para participar deste painel.
sobre o modernismo brasileiro e o centenário da Semana de Arte Moderna. Agradeço especialmente a você, Marta, agradeço ao Bruno Imparato, agradeço ao Diego Amazonas, enfim, aqueles que estão na organização deste evento. E é um prazer compartilhar esta mesa com a poeta Vera Duarte, com o professor ensaísta Nathanael Nogamani e o escritor Joaquim Martinho. O modernismo no Brasil ele operou uma síntese da cultura brasileira. O realismo, o barroco e o romantismo, três tendências importantes na nossa literatura, estão, de alguma forma, presentes no modernismo. É um romantismo assentado na confiança irrestrita depositada no estômago e na capacidade de criação nacionais. Um realismo que traz à luz a complexidade multicultural, Marta. Nesse sentido, a sua sugestão é muito importante. Ali estava, no embrião do modernismo, essa multiculturalidade, quer dizer, o Brasil negro, o Brasil indígena, né, muito claramente, que também importava essas tendências europeias. Então, um realismo que traz à luz essa complexidade e também os problemas do Brasil que se moderniza. E somente o barroco poderia abranger uma mistura de rural e urbano, que está presente aí no movimento, de enraizado e, ao mesmo tempo, de cosmopolita, de arcaico e de moderno. Né? Ele está presente tanto na explosão de linguagem do romance Macunaíma, de Mário de Andrade, de 1928, quanto no psicologismo de Oswald de Andrade. Em 1922, o Brasil vive um de seus momentos de crise. É um momento de efervescência política, de imigrações, de transformações econômicas trazidas pelo processo de industrialização. Existe o contágio das vanguardas europeias. Circulam ideias anarquistas, comunistas. Em alguns meios é sensível o impacto ideológico da Revolução Russa de outubro de 1917, e a palavra de ordem que perpassa vários discursos é a da modernização. Em meio a esse redemoinho ideológico, os modernistas, em especial Oswald de Andrade, vão praticar uma rebeldia anárquica. Na poesia, a rebelião formal contra os movimentos parnasiano e simbolista liberou o coloquialismo, aproximou a linguagem escrita da linguagem oral, rompeu com a rigidez da métrica, valorizou, frequentemente com humor, a experiência da vida cotidiana. Passou a haver também uma tendência a fazer da poesia o objeto do próprio poema, uma tendência também à redução e à maior especificidade. A ideologia modernista circulou principalmente na revista Claxon, foi lançada em maio de 22, no Manifesto Pau-Brasil, de 24, no Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, de 1929, e na Revista de Antropofagia. Nas artes plásticas, podemos apontar não apenas a influência do cubismo europeu, também o contato direto que teve Anita Malfatti com o meio artístico nova-iorquino. Pois, de fato, ela, que foi a precursora, né, como já foi assinalado aqui pela Marta, do modernismo, ela que em 1917 fazia sua exposição controversa e radicalmente inovadora em São Paulo, ela estudou arte em Nova York, entre 1915 e 1916. E foi aluna de Homer Boss,
que expôs no Armory Show de Nova York. Mas, indubitavelmente, a principal artista plástica do modernismo é a Tarsila do Amaral. Sua obra, em especial o seu Abaporu, né, está associada à metáfora modernista da antropofagia. Se são patentes as semelhanças entre certas ideias do manifesto e as de André Breton, por exemplo, através da recuperação do primitivismo, de Marinetti, que foi já citado aqui pela Vera, de Freud, ele também se inspira em Marx, sobretudo ao postular a fundação de uma nova sociedade através da Revolução. Afirma que o Brasil já teve uma propriedade comum do solo e em que predominou o matriarcado. A Revolução Caraíba, proposta pelo Manifesto, visava restabelecer, entre outras coisas, o matriarcado de Pindorama. Era uma das ideias. Essa revolução se voltava para a modernização. Esta, por sua vez, pressupunha as conquistas da ciência, da técnica e do progresso material. O manifesto afirma, eu cito, a fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria e os transfusores de sangue. Ecoa, assim, ideias já apregoadas em 1924 pelo Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que diz o seguinte: o necessário de química, de mecânica, de economia e de balística, tudo digerido. Dirá depois Oswald de Andrade, em Ordem e Progresso, publicado em Homem do Povo 1, de 1931, que, eu cito, queremos a Revolução Nacional como etapa da harmonia planetária que nos promete a era da máquina. Revelará ali uma admiração pelos progressos técnicos e materiais, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Eu cito, queremos a revolução técnica e, portanto, a eficiência americana. Em contraste, eu cito ainda, de um país que possui a maior reserva de ferro e o mais alto potencial hidráulico, leia-se, com grande possibilidade de fabricar aço, fizeram um país de sobremesa. Café, açúcar, fumo, banana. Quanto às suas limitações... E piorou muito, o embaixador. De lá para cá, piorou muito. Mudou, né? Agora, quanto às suas limitações atuais, o modernismo se institucionalizou, transformou-se num cânone estético. Perdeu, assim, seu poder crítico. A ideia de manifesto em si envelheceu. Envelheceu igualmente a metáfora militar da vanguarda, já que a vanguarda, que se quer vanguarda, com a ilusão de poder estar à frente de seu próprio tempo, frequentemente apenas copia um passado velho de muitas décadas. O próprio dilema nacional cosmopolita presente nas ideias da época é um dilema provinciano. A necessidade de afirmação nacional e independentista ou de aspiração cosmopolita denotam já uma condição periférica e marginal. Finalmente, o manifesto era demasiado otimista quanto à capacidade de assimilação do estômago nacional. O verdadeiro poder, né, o verdadeiro antropófago, digamos, será sempre aquele com mais poder e mais capacidade econômica e técnica de absorção e de exportação cultural. Nesse sentido, a Europa Ocidental e os Estados Unidos fornecem os mais completos exemplos de antropofagia no sentido proposto pelos modernistas brasileiros.
Na selva global, as assimilações culturais são recíprocas e também assimétricas, pois a desigualdade de poder é real. Para fazer face a essa desigualdade, não adianta ter a ilusão de que a cena está comandada a partir daqui, nem idealizar a capacidade do estômago nacional. Mas eu faço um contraponto. Não é melhor fechar-se culturalmente, com a ideia de preservar a originalidade local. Neste último caso, os riscos são maiores. A assimilação local da influência alienígena continua existindo, só que em pior qualidade. E se reproduz localmente uma cultura protegida, confinada a um espaço como de museu, artificial, portanto, e que não pode ser recriada livremente. Eu creio, assim, que a metáfora da antropofagia continua sendo um conceito forte do modernismo que merece nossa atenção. É possível recuperar parte do espírito original dessa metáfora. A antropofagia está obcecada pelo tema da identidade cultural nacional a partir de um nós, cujas fronteiras são nacionais e multiétnicas. A primeira pessoa do plural, sujeito e objeto do manifesto. Ao procurar responder à questão básica sobre o que somos ou o que nos une, a metáfora antropófaga indica que o que nos une é o outro, é o fato de ele existir, de termos interesse por ele, sobretudo de querermos devorá-lo. Já em seu início, o manifesto deixa isto claro. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. E ainda, só me interessa o que não é meu. Conclui-se que a cultura brasileira não é, portanto, insular. Não é voltada unicamente para suas raízes, para seu solo nacional, com uma leitura superficial de outras passagens do manifesto poderia deixar entender. Por outro lado, não se insere de forma secundária ou subordinada numa civilização universal centrada na Europa. Está não apenas aberta ao outro, está preparada para devorá-lo. Resolve-se assim, conceitualmente, o problema da relação entre local e universal. Elimina-se o dilema nacional cosmopolita, já que o antropófago digere o estrangeiro, assimila-o no seu corpo. Elimina, assim, a diferença que inicialmente os separava. Apesar da distância em relação às correntes universalizantes, o ideário modernista é de configuração cosmopolita, só que esse cosmopolitismo é de base local. Eu falei de modernismo, mas talvez devesse falar de modernismos, assim no plural, né? Para incorporar grupos surgidos em outros locais no Brasil e fora do Brasil. Então, foi mencionado aqui pelo Joaquim Martinho, por exemplo, o Grupo Sul, né, com a sua revista, os movimentos em Moçambique, os movimentos em Cabo Verde, em Angola. E, além disso, falamos em modernismos, se admitirmos que faz parte dele também uma corrente ultranacionalista. Ainda na década de 20, Plínio Salgado e os poetas Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo lideraram o movimento conhecido como Escola da Anta,
ou Grupo ANTA. Enfim, é um movimento do fascismo brasileiro. Havia, de fato, coincidência com os movimentos de direita europeia, por exemplo, através da forma como o nacionalismo era expresso e de divisas, como a de que o trabalho e a produção é o que libertam. Talvez a principal característica do movimento fosse um nacionalismo que procurava excluir qualquer forma de cosmopolitismo, que criticava as influências das vanguardas europeias no modernismo. Plínio Salgado havia participado da revista Antropofagia, mas, em 1926, marcou sua divergência da corrente mais estabelecida com o lançamento do Movimento Verde e Amarelo, ao pronunciar a conferência A ANTA e o Curupira. A polêmica entre a escola da ANTA e Oswald de Andrade se tornará patente e, famosamente, Oswald de Andrade faz uma sátira feroz daquele movimento no texto intitulado Antalogia. E que lições extrair desses conceitos do modernismo para nossos dias? E com isso eu concluo. A posição que corresponde à realidade de um país maduro e descomplexado não é nem a da exaltação das virtudes nacionais, nem a do ressentimento de país colonizado, nem a confiança cega, nem o medo são bons conselheiros. Abertura para o mundo significa ouvir e enunciar, importar e também exportar cultura, o que pressupõe a existência do produto cultural local. Mas como caracterizar esse produto? São brasileiros a enxada e o computador, as técnicas indígenas e a mais nova tecnologia, a miséria e a riqueza, o passado colonial e a invenção, a multiplicidade de tradições, a multiplicidade de etnias, a abertura ao estrangeiro. A identidade brasileira não está numa suposta brasilidade a priori. Uma sociedade diversificada deve tentar, pelo menos, entender suas várias tradições. E é importante pensar também o hibridismo cultural, deixar que ele se manifeste, estimular mesmo a troca entre as culturas e deixar espaço para que exista, entre as identidades, aquelas em construção e a da mistura. Pelo menos para o criador, o pensamento, a arte ou a literatura nacionais não existem como ponto de partida. Existem como ponto de chegada. É na visão retrospectiva que se descobrem as características, boas ou más, da cultura nacional. Sua originalidade não precisa ser proposta, não precisa ser defendida, mas pode ser constatada e pode ser criticada. A liberdade de criação será tanto maior se o artista ou o pensador não tiverem que criar uma arte ou um pensamento supostamente nacionais. Uma tal perspectiva de abertura não significa abdicar do nacional em detrimento do universal, do local em detrimento do global, pois a universalidade em si não tem centro. Embora desigual e assimetricamente, valores, ideias, expressões culturais e costumes
nacionais e locais, migram. Eles farão isso mais frequentemente, com uma maior facilidade das comunicações e sempre terão o potencial de universalizar-se. E, com isso, eu encerro. Obrigado. Muito bem, muito interessante. É tanta coisa que a minha cabeça ficou assim. Algo me ocorreu, né? Eu acho que o inconsciente é muito forte. Eu não sei ainda por que ocorreu, mas eu vou colocar para vocês. Talvez vocês me ajudem a entender. Quando foi falado da antropofagia, né? E o que significa antropofagia, acho que de toda a fala isso me impactou mais. O que significa e o que não significa e o que pode significar. Mas a palavra que me veio foi um tipo de antropofagia, ao contrário, que é o poder utilizado pela riqueza, pelo poder mesmo, né? Pode ser bélico ou de outro tipo, riqueza, nos países outros. Então, a palavra que me veio é a força do soft power dos países desenvolvidos em cima de nós, que somos os sujeitos desse soft power. E por que me ocorreu? Me ocorreu de que é um jeito novo, quer dizer, é uma antropofagia ao contrário, que nos engole. Então, eu lembrei, por exemplo, como um soft power muito forte, muito realmente poderoso, o que foi Hollywood para nós, brasileiros, né? Eu diria, numa classe média no Brasil, que é o cinema, e que ficava impactado. O que foi para ir já para uma elite, né? O que foi o cinema italiano, a gastronomia italiana, a sofisticação francesa, a gastronomia, o cinema francês, como isso impactou nas nossas culturas. E eu não sei quanto que a gente engoliu, deglutiu, saiu, expeliu, e quanto ficou submerso nisso, e quanto tempo a gente não demorou para dizer, legal, bacana, Hollywood, mas eu quero Bacurau, eu quero Glauber Rocha, eu quero outras coisas, entende? E como que isso vem muito forte de cima da gente. E também, pelo que os 4 comentaristas colocaram, como foi bacana a percepção, o impacto nos seus países respectivos, de apreender o que veio do Brasil como mola. Mola, nós também queremos, a gente quer independência, quer autonomia, quer criar. Como fazer tudo isso? Quer dizer, então, se essa minha fala pudesse ser para vocês continuarem a falar, eu adoraria. Nós temos que terminar meio-dia, são 11h27, dar um pouquinho para cada um e ficar uma conversa. Então, quem quer começar, começa, e quem quer interromper, interrompe. E assim a gente pode ir nessa toada. Quem quer começar? Posso começar? Já que eu tinha começado. Eu gostaria, nesta linha, de fazer uma reflexão que eu acho que se enquadra aqui neste nosso painel, que é o seguinte: eu entendo que este período a que a gente se está a referir, portanto, do modernismo brasileiro, e que, como dissemos, ecoou nos nossos países, porque foi aquilo que disseram de uma forma brilhante os representantes também de Angola, Moçambique, como o modernismo ecoou. Eu costumo analisar as relações culturais e, sobretudo, literárias entre o meu próprio país, Cabo Verde, e o Brasil, e penso que é uma análise que pode ser extrapolada também para os outros PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. Eu costumo, pese embora o que existe de impróprio, pôr os fenómenos humanos em marcos, mas eu costumo identificar uma estação que eu chamo a estação da humilhação e da dor, a estação da dor, que é uma estação que abarca o relacionamento entre o Brasil e Cabo Verde, numa altura em que de Cabo Verde iam seres humanos na condição de escravizados para o Brasil, como iam de Angola, como iam de Moçambique, porque muitos eram latinizados aqui em Cabo Verde, e Cabo Verde
iam para o Brasil. Portanto, eu chamo essa estação a estação da dor, porque é uma estação em que o ser humano estava humilhado. Ia muita coisa daqui para o Brasil, de Cabo Verde para o Brasil, mas numa situação de dor e de humilhação. Depois, e esta estação iria desde o início do Brasil, porque os portugueses chegaram a Cabo Verde em 1460 e no Brasil em 1500. Então, iria até a data da abolição da escravatura, ou talvez mais propriamente até a independência do Brasil, em 1822, e a abolição da escravatura. Depois, com esta, sobretudo com o impacto desta Semana da Arte Moderna, porque ela é que é o meu fulcro, na escrita dos países africanos de língua portuguesa, eu costumo chamar a estação da assimilação. Porquê? Porque nessa altura foram esses países africanos que puseram os olhos no Brasil e, efetivamente, importaram para o Domo Nostra, como dizia o Baltasar Lopes, essa saída que os brasileiros tiveram para o regionalismo brasileiro, quer dizer, para começarem a escrever sobre o Brasil, e como também o Ngoman disse e outros disseram, nós, e em Cabo Verde também, nós queríamos nessa altura escrever sobre as nossas realidades. E este modelo do Brasil nos serviu de inspiração, não é? Nós queríamos isso, mas o modelo serviu-nos de inspiração. Mas nós, nos nossos países também, à volta de 1975, dou este marco cronológico para poder ajudar no raciocínio, os nossos países tornaram-se independentes, percebe? E então, mais ou menos a partir dessa altura, começam-se a desenvolver um outro tipo de relacionamento entre o Brasil e Cabo Verde, e eu em Cabo Verde extrapolo também um bocadinho para os outros, que é o seguinte: nós começamos a olhar uns para os outros, quer dizer, não só Cabo Verde, Angola, Moçambique olham para o Brasil, como o Brasil olha também para esses países. E para mim é essa estação que começa a partir das independências, que eu chamo então a estação do amor. Portanto, eu identifico 3 estações: a estação da dor, a estação da assimilação e a estação do amor, porque aqui os nossos olhares se cruzam e é, sobretudo, e aí vou citar uma lei que eu não posso deixar de citar, porque é a lei que marca um caminho e a partir dele se começa efetivamente a ganhar consistência outro caminho, e esse projeto de que a Marta falou, que é a Lei 10.639 do presidente Lula, que traz para o sistema de ensino brasileiro, portanto, toda essa herança afro-brasileira, essa cultura africana, porque nós começamos então a figurar, os africanos, os afrodescendentes, os negros brasileiros, começamos a figurar efetivamente digamos, e a ter visibilidade na escrita, no panorama literário brasileiro. Então eu acho que nós estamos a viver essa nova estação, e tudo o que nós pudermos fazer, digamos, agora, embora tenha de prestar um tributo a esse passado da Semana da Arte Moderna e tudo, mas é qualquer coisa que incorpora o novo, que incorpora efetivamente esse já relacionamento de igual para igual, de irmão para irmão, de olhares cruzados entre o Brasil e Cabo Verde, entre o Brasil e Moçambique, entre o Brasil e Angola. Eu lembro-me da Noémia de Sousa, quando ela fala também dessa influência sofrida pelo Brasil, em que ela se refere ao Cavalheiro da Esperança, referindo-se agora passou muito, diga? A Prestes e tudo. Portanto, para ilustrar até aquilo que o Ngoman tão bem disse, que a influência se extrapolou do campo literário também para o campo político. E se extrapolou. Então eu acho que hoje nós podemos fazer
prestar o nosso tributo a essa época e inovar, vende umas relações em bases novas, igualitárias, irmãs, fraternais. E, retomando a questão também do local e do global, acho que cada vez mais a nossa escrita mesmo, já tivemos essa fase do local e cada vez mais é o local e o global que se dão as mãos naquilo que até se chama o glocal, que agora se utiliza esta palavra local, para nós podermos expressar esse nosso sentido de pertença a uma terra sagrada, digamos, mas essa nossa aspiração à universalidade. Eu gostava, se me permitirem, de aproveitar uma deixa da Vera Duarte, a quem ainda não saudei, porque quando eu tomei da palavra, a sua rede tinha caído. Quando falava do outro, fez-me lembrar a questão da alteridade, não é? A falar com Michael Bakhtin. Porque, na verdade, o que eu acho no âmbito do comunitarismo cultural, como herança da Semana da Arte Moderna, devia ser, aqui vou invocar a CPLP, porque não tenho como deixar de invocar, a reboque da Semana da Arte Moderna Brasileira, a questão que eu denomino de advocacia social. Porque é importante, nesta questão das nossas relações, que nós não permitamos que um espaço, por exemplo, seja assolado por enormes discriminações, quer do ponto de vista sociopolítico como econômica, e os outros espaços como que equidistantes, como se estivessem a assistir a móveis e serenos a uma situação normal. Porque esta falta de contacto com a dor, a prestação da morte, de que fez referência a Vera Duarte, do outro, é porque a gente se quer isolar e quer exatamente fazer o nós e eles, né? Para utilizar aqui a linguagem dos estudos dos achados pós-coloniais. Porque eu acho que a influência que existe entre nossos espaços no campo do imaginário cultural deve também se deslocar ou migrar para outros espaços, como é o espaço social, quer a nível da advocacia social, quer a nível da circulação de conhecimento, porque há ainda muita dificuldade de circulação entre o que se produz em Angola, em Moçambique e Cabo Verde, ou seja, entre esse trânsito, porque tudo quando se produz passa sempre pelo trânsito colonial, e Portugal que nos facilita sempre como ponte para que tenhamos acesso ao que se produz em Moçambique, ao que se produz no Brasil, ao que se produz em Cabo Verde, ou vice-versa. Então, aqui no âmbito da advocacia social, afastando-nos ao isolamento, que haja uma maior interação entre nós, de modo que não permitamos que algum espaço seja fustigado por práticas pouco boas, pouco humanas e humanizantes, e os outros assistam à distância como se tudo tivesse correr normal. Por que eu faço referência a isso? Porque há pouco, quando eu falava do Maurício de Almeida Gomes, no âmbito da reinvenção da poesia angolana, ela cria um intertexto com Ribeiro Couto e Manuel Bandeira que é preciso criar. Tanto as estrofes de Ribeiro Couto e Manuel Bandeira têm estas palavras, este foro que é preciso criar. Então, é preciso criar entre nós esta maior relação, porque esta nossa relação não pode apenas ser como uma herança colonial, pelo facto de todos termos sido colonizados por Portugal, mas que passa a ser uma relação entre seres humanos que se desejam e que acham no dar e receber a este entrecruzamento que tanto um como o outro vai ganhar. As nossas relações, neste importar e exportar, não pode ser na base do oportunismo, mas na base de reconhecimento do outro. Porque, vejamos, espaços como Angola ainda continua a percorrer a sua Semana de Arte Moderna, porque ainda não instalou o novo, que é o projeto social, por exemplo, que começou na consciência literária, porque no contexto angolano, primeiro foi a consciência literária, nacional literária, e depois a consciência nacional. Então, há espaços como o nosso que ainda continuam a fazer o seu percurso da Semana de Arte Moderna, precisam da tal advocacia social, porque são espaços fustigados por processos iguais e similares aos processos cujas matizes são de manutenção de práticas neocoloniais. E se os outros espaços, no âmbito do comunitarismo, herdado nesta perspectiva
neste contexto da Semana de Arte Moderna, como há pouco falava o professor Nathaniel Ngomane, então não seremos úteis um para o outro e as nossas relações serão apenas no âmbito histórico-culturais, dada a questão de Portugal, termos todos a herança portuguesa, quer por via da língua, quer por vias históricas, que são indeléveis, cujos marcadores continuam no imaginário individual e coletivo dos nossos espaços, dos nossos povos e dos nossos contextos. Então, eu acho que precisamos de evoluir para outras dinâmicas, que são também a reboque da própria Semana de Arte Moderna, porque a Semana de Arte Moderna, como dizia há pouco o professor Ngomane, tem esse viés político. E em Angola é preciso perceber que o movimento dos novos intelectuais de Angola, da qual emerge a geração de mensagem, é exatamente esta inteligência que hoje é a elite política angolana. Então a questão política está aí marcada, está acentuadamente marcada. E é esta elite que ontem procurou beber do modernismo brasileiro, de modo a se embater contra o colonizador, que procura aplicar sobre novas roupagens, novos modelos, as mesmas práticas coloniais. Então, eu acho que a advocacia social deve acompanhar a relação comunitária, cultural entre nossos povos e nossos espaços. Muito obrigada, Joaquim. Você trouxe um tema interessante que não tinha sido abordado, que é a igualdade, né? São duas mãos agora, ida e volta. E a gente entrou no tema de como agora a África nos influencia. E é forte a influência. É muito interessante o ponto de vista. Quem quer comentar mais coisas? Posso? Pois é, Nathaniel. E vou aproveitar essa dica que a Marta deixou aqui, do ida e volta, né? Do ida e volta, que achei interessante, inclusive foi tocado aqui também pelo Martinho e pela Vera. Aliás, eu quero pegar, eu estou muito satisfeito com as estações que a Vera nos ofereceu. As estações, né? A estação da dor, a estação da assimilação, a estação do amor. Do amor. E do amor. Achei fantástico. Então, a minha fala agora vai circular um pouco em torno destas estações, mas também, de alguma forma, mexendo um pouco na questão da antropofagia, que foi colocada pela Marta, mas nos dois sentidos, ou nos vários sentidos, como a gente quer entender. Acho interessante a questão da estação da dor, por exemplo, na época em que alguns países africanos mandavam escravos para o Brasil, né? Acho interessante porque é uma fase também marcada posteriormente por alguns frutos bons. Não sei se seria aí a perspectiva do conceito da antropofagia, né? A gente come, a gente devora, mas a gente não devora para se matar, a gente devora para sair melhor. Tanto é que hoje, se formos ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde aparecem os primeiros clubes de jazz, muito antes do Rio de Janeiro, vamos encontrar que uma das bandas que fez furor chama-se Os Moçambique. Chama-se Os Moçambique. E por que Os Moçambique? Eram descendentes de escravos que, de facto, saíram de Moçambique para o Brasil. Além dessa banda de jazz, quando vamos a Belo Horizonte, em Minas Gerais, nós vamos encontrar lá uma congada, que as nossas colegas de Belo Horizonte falaram-nos um pouco disso. Vamos encontrar lá uma congada que se chama também Moçambique. Essa congada chama-se Moçambique. É claro, nós ficamos agora por pesquisar se os passos dados nessa congada teriam alguma dança equivalente lá de cá. Mas tudo indica que também esta congada foi desenvolvida por descendentes de escravos que terão vindo de Moçambique. Ora, isso foi nessa estação da dor, né? Depois já toda aquela relação da estação da assimilação, em que nós, os africanos e moçambicanos em particular, fomos absorvendo toda uma série de sinais do Brasil e da dinâmica cultural, artística do Brasil, para tentar desenvolver
o nosso espaço, né? Mas eu acho que também o inverso é válido, né? Eu acho que há brasileiros que foram absorvendo, ainda que de forma isolada, né, alguns traços de lá de cá. Ora, mesmo que não tenha absorvido naquela altura, há um novo fenómeno que está a surgir neste momento, que eu acho muito interessante. Há muitos brasileiros que têm vindo a Moçambique, seja pelas universidades, pelos hospitais, como médicos, enfim, e outras áreas, que vêm para ficar 3 meses, mas depois prorrogam para 6 meses e depois prorrogam para 1 ano. Eu tenho amigos brasileiros que vieram para ficar 6 meses, estão cá há 6, 7 anos, né? E que estão a adquirir a nacionalidade moçambicana. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, é um fenómeno novo destes anos 2000. Quer dizer, é uma coisa muito interessante a questão da identidade. E falando até um pouco, misturando um pouco a questão da identidade da assimilação, se é uma coisa muito prazerosa para qualquer moçambicano, pelo menos, acredito que para o angolano também deve ser, não sei muito bem a relação a Cabo Verde, mas provavelmente sim. Se é uma coisa que para qualquer moçambicano não tem estranheza quando a gente chega ao Brasil, é a comida, é o gosto, o sabor da comida. É a mesma coisa. E o brasileiro, quando vem a Moçambique, também não estranha a nossa comida. Então, quer dizer, há aqui uma reciprocidade tão boa, tão agradável. E talvez isso justifique essas identidades outras que nós ainda não exploramos, não estudamos. Talvez elas estejam a justificar, de facto, este vai e vem que vai acontecendo entre nós. Quer dizer, no Brasil, presentemente, nós não temos apenas o Mia Couto, Paulo Naxiziano e João Paulo Borges Coelho a serem publicados pelas editoras brasileiras. Ultimamente, com o aparecimento em São Paulo, inclusive, de uma editora nova, a editora Capolana, cujo nome foi exatamente mordido e devorado a partir daqui, a Capolana, né? Capolana está a publicar muitos autores moçambicanos, incluindo novos autores. Portanto, há, neste momento, um pouco deste vai e vem que a Marta estava aqui a citar. Não só ao nível da literatura, ao nível da música, por exemplo. Talvez conheçam aí um nome que até se confundia se era brasileiro ou não, Lena Barrulo, uma jovem que esteve em São Paulo durante uns anos e que produziu bastante música a partir de São Paulo, frequentou a Escola de Canto em São Paulo. Moçambicana, ela produziu uma série de coisas. E a coisa interessante é que ela conseguiu levar um grande conjunto de cantores, de músicos para o palco, numa passagem de ano, que não me lembro quando, a cantarem numa língua nativa de Moçambique. Isso em São Paulo. Achei isso fantástico. Eu fiquei a ver aquele vídeo, a ver aqueles brasileiros brancos, de olhos azuis, loiros, a cantarem a língua daqui, a chamada língua nativa. Achei isso impressionante. Outros autores como Jimmy Ludlow, Stuart Sukuma, Sheni Wagun, Xichel, são autores que com muita frequência têm estado não apenas em São Paulo, mas também em outros estados, como Salvador, Alagoas, etc. Eu acho interessante este vai e vem que nós estamos a redescobrir, a reconstruir nesta fase em que nós estamos. E depois, nós temos alguns músicos brasileiros que também têm estado por cá. O grande Yamandu Costa, por exemplo, já esteve aqui, Yamandu Costa, e tocou conjuntamente com agrupamentos moçambicanos, né, os ritmos daqui. Eu acho isso fantástico, esse encontro, essa fusão. Autores bem conhecidos como Daniel Borghetti, Daniel Sá, Artur de Faria, Pedrinho Figueiredo, também do Rio Grande do Sul, estão neste preciso momento a trabalhar com autores moçambicanos. Portanto, há aqui uma nova redescoberta, né? Aquele impacto que a gente falava, ou aqueles impactos que a gente falava da Semana da Arte Moderna, não eram impactos em vão, quer dizer, não serviu apenas para aquela época, ou para a época em que nós, como Moçambique, ainda estávamos atrás da nossa independência, mas funcionou porque, precisamente, existem afinidades entre nós, como humanos, como pessoas, como, enfim, tudo o que nós somos. Existe tanta afinidade que o que nós podemos fazer é tirar mais proveito dessas afinidades para fazer crescer, quer o lado de cá, quer o lado de lá, de forma absolutamente recíproca. Para terminar, foi citada aqui a Lei 10.639, promulgada pelo presidente Lula.
Nessa altura, eu estava em São Paulo e tive o grato prazer de participar num projeto da UFSCar que se chamava São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade. E foi dessa vez que, pela primeira vez, estive nos estúdios da Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo. Porque, estando eu na USP, fui convidado a fazer parte deste grupo que dava a conhecer e dava palestras aos professores das escolas públicas de São Paulo sobre as matérias africanas no que dizia respeito às literaturas, à história e às línguas. Foi durante o ano de 2005 que nós trabalhamos em todos os municípios de São Paulo, tentando levar um pouco da literatura, da história, da cultura africana para o Brasil, exatamente no contexto desta lei. Ora, esta lei também foi produzida, penso eu, numa perspectiva deste vai-vem, desta troca entre nós, e que nos fortalece, não resta dúvidas. Bom, é um pouco isto que eu queria trazer para temperar um pouco, né? Eu acho que vivemos uma nova fase. A Semana de Cultura Moderna despoletou uma coisa muito interessante para o próprio Brasil, para os brasileiros, mas também para nós. Mas com o tempo nós conseguimos perceber que há muito mais que nós podemos tirar proveito de forma recíproca e com benefício mútuo. Isso mesmo, é um belo final. E agora, para terminar o nosso colóquio, eu dou a palavra ao embaixador João Almino. Muito obrigado, Marta. Bom, sobre o tema mais recente, eu diria o seguinte: a cultura brasileira, no que tem de mais forte, no que é tipicamente brasileiro, ela tem necessariamente sempre um elemento africano forte. Isso não só em função dessa antropofagia recíproca recente a que se referiu, quer dizer, na música, na culinária, enfim, nos hábitos, nos costumes, assim por diante. Quando se fala de uma cultura brasileira dominante, ela é necessariamente uma cultura que tem um componente africano muito forte. E claro, esses vínculos mais recentes poderão reforçar ainda mais esse papel da cultura. Eu gostaria só, como tenho pouco tempo e nós já estamos terminando, de lembrar algumas coisas que me parecem muito importantes nessa tradição do modernismo brasileiro, e visando a esse momento, que é um momento de revisão, de celebração, de crítica, né, quando nos aproximamos do centenário da Semana de Arte Moderna. Eu diria que o modernismo ele envelheceu por um lado, por outro lado, ele continuou sendo uma referência muito, muito importante no âmbito da própria história da cultura brasileira, seja através da reação antimodernista que ocorreu, seja através da recuperação de alguns de seus postulados importantes. Por exemplo, na reação antimodernista, nós temos grandes escritores, né, e realmente uma corrente muito importante. Só para dar um exemplo, Graciliano Ramos marcou explicitamente sua distância do modernismo num artigo publicado em 1946, intitulado A Decadência do Romance Brasileiro. Ele explicava que o modernismo contribuiu para a emergência da nova literatura regional dos anos 30 somente no sentido de, digamos, liberar a literatura de suas velhas amarras, né? Mas afirmou ali também que os modernistas só souberam destruir. Quer dizer, o que se construiu mesmo foi o que veio depois. E até críticos importantes da época, como Sérgio Millier, compartilhavam um pouco disso, né? Ele tinha a percepção de que a ficção neorrealista de 30, antimodernista, tinha maior consistência do que os experimentos formais,
dos modernistas. Ele contrastava o que ele chamava de romance de fundo da primeira literatura, essa é jornalista, com o romance de forma que procurava aprimorar, segundo ele, a expressão pela expressão, mas não ia muito além disso. Outro gigante da literatura brasileira, que vem depois, que é João Cabral de Melo Neto, ele pertence à chamada geração de 45, que vai se caracterizar por uma reação aos extremos do modernismo. Buscava rigor formal. Agora, podemos dizer, por outro lado, que a obra antilírica de João Cabral, que não foge a essa busca formal, ela constitui, por sua vez, uma expressão neomoderna e muito singular, muito original. Sérgio Buarque de Holanda, que foi o grande crítico brasileiro, dizia que é uma obra que se coloca em posição de nítido antagonismo, não apenas com a da sua geração de 45, mas com toda a tradição da poesia brasileira. Enfim, o modernismo deixou caminhos abertos, né? Deixou caminhos para uma literatura de cunho intimista, meio proustiana. Há muitos autores importantes no Brasil nessa linha, como Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, o próprio poeta Jorge de Lima. Mas eu diria que há um outro momento tão revolucionário na estética das artes brasileiras quanto foi o modernismo. Ele surge nos anos 50, com nomes como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, o próprio João Cabral e os poetas concretistas. Isso aí tudo é uma grande revolução estética nos anos 50. Aí também surge, nas artes plásticas, um outro movimento muito importante, que é o movimento dos concretistas ou neoconcretistas, com nomes realmente de grande magnitude, hoje em dia muito reconhecidos, né, internacionalmente, como Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, Mira Schendel e assim por diante. Esse movimento, que poderíamos chamar de neomoderno, ele tem como referência o modernismo e ele tem como referência, eu diria, a antropofagia, porque eles assimilam muito das correntes estéticas internacionais, não brasileiras, para produzir uma arte brasileira muito forte. Eu diria até que o que há de mais forte na cultura brasileira, do ponto de vista artístico, no século XX, é algo que tem a ver com essa referência antropofágica, ou seja, nós conseguimos assimilar alguma coisa e transformamos isso em algo profundamente brasileiro. Isso você vê na música também, com a bossa nova, muito claramente. A bossa nova é muito claramente um gênero musical brasileiro muito forte, mas que incorporou elementos, muito especialmente do jazz, né? Isso nós vamos ver um pouco mais tarde com o tropicalismo, que explicitamente, inclusive, vai à Semana de 22 e incorpora elementos que vêm de fora, a começar pelas guitarras elétricas. Então, o tropicalismo é um movimento tipicamente brasileiro, muito forte da cultura brasileira, mas que tem esse movimento de abertura, de assimilação para a transformação de algo que é digerido a partir de fora na cultura brasileira. Quando falamos, por exemplo, de Guimarães Rosa, poderíamos ir até lá atrás, a Machado de Assis, que é o grande, é o maior de todos no Brasil. Nós vamos verificar que eles não, digamos, se intimidaram com as assimilações, né? O Guimarães Rosa criou o seu sertão, que ele diz que está em toda parte, e está mesmo em toda parte, até na linguagem. Por exemplo, Riobaldo, né? Riobaldo, que é o grande personagem
do Grande Sertão Veredas, ele define o Reobaldo com um termo em inglês, na verdade. Quer dizer, o inglês é aportuguesado. O leitor talvez não note aquilo, mas ele faz isso, ele incorpora termos do romeno, do alemão, enfim, do inglês, numa linguagem do sertão, desse sertão que está em toda parte. Machado de Assis, na verdade, leu os ingleses, e as Memórias Póstumas de Brás Cubas pode ser interpretado como uma releitura até do Lawrence Sterne, mas ele faz uma literatura brasileira, muito do Rio de Janeiro, né? Um Rio de Janeiro que não é pitoresco, mas que está ali presente nas entrelinhas, um gigante da literatura brasileira que assimilou também muita coisa de fora. Então, isso é um pouco do espírito de 22. Um espírito em que existe o elemento nacional, até mesmo nacionalista, pela sua, digamos, por esse desejo de criar algo tipicamente nacional, mas sem esse medo da assimilação. E se essa assimilação hoje em dia se faz de maneira horizontal entre países do Sul, entre Brasil e África, então, tanto melhor, não é? E oxalá, de fato, seja muito verdadeira essa ideia de que nós tenhamos definitivamente saído dessa estação da dor, né, de que falava a Vera, e que estejamos não apenas na estação da assimilação. Não, já não estamos na assimilação, agora estamos, segundo eu, estamos na estação do amor. Do amor. Então, que estejamos na situação do amor é uma maravilha. Espero que assim seja. Oxalá, de fato, assim seja. Muito bom que a gente reforçar essa estação cada vez mais. Muito bom que a gente acabe com essa palavra tão simbólica, né? Amor. Não é à toa. Mas eu também quero finalizar agradecendo o Joaquim Martinho, a querida Vera Duarte, Nathaniel Domani, o professor também, o embaixador João Almino, dizer que, puxa vida, eu aprendi tanto, foi tão bom, e quero acabar com uma inquietação, né? Que eu acho que a inquietação de 22 está presente aqui. É um momento de nova inquietação, um momento de transição, um momento que vai levar a uma mudança muito grande. E essa história do vai e vem, que foi levantada pelo Joaquim, é uma coisa muito forte, né? Porque vai ser isso que está se configurando, né? E isso vai ser essa mesa aqui que encerra hoje, né, o ciclo modernista 22 mais 100. Ela é uma mesa muito simbólica, porque nós estamos apontando uma mudança, um farol de novas relações entre África e Brasil, Brasil e África, e que se aprofunde essa irmandade. De coração, muito obrigada a todos vocês por essas 2 horas maravilhosas de conhecimento e troca tão frutífera. Muito obrigada. O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Gisa Gabriel, Jaime Souza, Cátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Helder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres. Chefe de Gabinete, Danilo Nunes.